Hoje vamos falar sobre a pessoa mais importante da história da humanidade. Aquele que dividiu os tempos, aquele que é, aquele que foi e aquele que há de vir. Sim, Jesus, o ser que transcende todo o entendimento, o espaço, o tempo, a matéria, a existência. É sobre este ser que vamos falar hoje. Saudações de paz, família, Adailton Melo aqui. Este é o canal Contraposição. Seja bem-vindo ao meu canal. Peço já a você que de antemão se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo, pois o tema de hoje é de suma importância. Hoje vamos falar de forma filosófica, teológica e histórica sobre Jesus, a primazia de Deus, a origem, o centro e o fim de todas as coisas. Em um mundo fragmentado por dúvidas existenciais, crises morais e uma busca constante pelo significado da vida, da existência, na pessoa de Jesus, na figura do Cristo, emerge com resposta definitiva à grande pergunta da humanidade: por que existimos? Ao declarar que Jesus possui a primazia, a fé cristã afirma que ele é o início, o meio e o fim de toda a criação, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Esse conceito, longe de ser apenas um conceito doutrinário religioso, sim, apresenta uma síntese profunda entre a fé, a razão, a ciência, o mistério existencial e transcendental. A primazia na criação, o verbo antes do haja luz. A carta de Paulo aos Colossenses afirma que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra. Tudo foi feito e criado por ele e por meio dele, para ele. Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 16. Aqui, Jesus é apresentado como o Logos eterno, a razão divina que antecede o tempo e dá sentido ao cosmos. Na física moderna, sabe-se que o universo teve um começo e nele chamamos de Big Bang. Mas na filosofia cristã, o haja luz, uma explosão cósmica que deu origem ao espaço, tempo, matéria. Mas nem mesmo a ciência responde o que havia antes, nem porque o universo surgiu de maneira tão finamente ajustada para a vida. O Evangelho de João ecoa essa verdade científica com profundidade espiritual. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que se fez existiria. A fé cristã afirma que Cristo é a inteligência por trás do universo. Anteriormente ao tempo, a própria fonte do ser, ele, o princípio organizador que torna possível a harmonia entre leis da física e a existência consciente. Ou seja, ele é o logos da existência, o princípio, o start de toda a existência. A primazia na existência, Jesus como centro do ser. Para o existencialismo cristão, a vida sem Deus é absurda, pois não há um ponto de referência último para a verdade, bem e beleza. Jesus, ao afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, e se coloca como fundamento da realidade, pessoa e moral. Na antropologia bíblica, o ser humano foi criado à imagem de Deus, Gênesis no capítulo 1, verso 26. Mas essa imagem se desfigurou com o pecado. Jesus, por sua vez, sendo a imagem exata do Deus invisível, restaura em nós a verdadeira identidade, e ele não apenas revela quem é Deus, mas também quem nós deveríamos ser. Há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Portanto, Jesus tem a primazia sobre a alma humana, porque somente nele encontramos a reconciliação, o propósito e a direção. A primazia na história, o eixo do tempo, onde tudo se firma. Jesus é o firmamento de toda a existência. Toda a história humana pode ser dividida antes e depois de Cristo. O próprio calendário ocidental reconhece isso.
Cristo não é apenas um personagem da história, ou seja, um personagem histórico. Ele é o Senhor da história, como disse Paulo aos Gálatas, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A expressão plenitude dos tempos indica que a encarnação de Cristo é o ponto de convergência de toda a história humana, política, cultural e espiritual. O teólogo Baltazar afirmou que em Cristo o Eterno entra no tempo, inaugurando um novo tipo de história da redenção. A primazia na redenção, o primeiro dos ressuscitados. A maior evidência da primazia de Jesus é a sua ressurreição. O evento central da fé cristã, Paulo declara: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 aos Coríntios, capítulo 15, no verso 20. Jesus, ele é o primeiro a vencer a morte definitivamente, abrindo um novo caminho para toda a humanidade, para toda a criação. A ressurreição não é apenas um milagre, e sim o início de uma nova criação, um novo tipo de existência onde não há mais corrupção, nem dor, nem separação. A teologia cristã vê Jesus como um novo Adão. Romanos, no capítulo 5, no verso 14, ou seja, aquele que reinicia a humanidade em um novo estado de comunhão com Deus, a qual em outro tempo estava longe de Deus por causa do pecado, mas Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo a humanidade. A primazia no fim, Alfa e Ômega. O livro de Apocalipse mostra Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Apocalipse 1, no verso 8. Esse verso está falando que Cristo transcende o tempo, ele estava no passado, ele é o presente e ele é o futuro. Cristo é o destino final de toda a história, de todas as coisas. A história não caminha para o caos, mas para a recapitulação de tudo nele. Efésios 1, verso 10. Toda a criação reconciliada com Deus por meio de Cristo Jesus. A cosmologia científica prevê um fim para o universo, seja por meio de uma explosão eterna, colapso ou morte térmica. Mas a fé cristã proclama algo muito maior. O fim será um novo recomeço, uma nova realidade, onde Deus será tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. A conclusão é: nas decisões diárias, na busca por justiça, na esperança diante da morte, no amor ao próximo, na responsabilidade e na criação. Como disse o majestoso filósofo Santo Agostinho de Hipona: fizeste-nos para ti, e quieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Jesus não é só um acessório da existência, mas o eixo que sustenta tudo em todos. Reconhecer a sua primazia é reencontrar o propósito pelo qual nós fomos criados. Peço a você que, se você gostou desse canal, gostou do formato desse vídeo, como foi discorrido as ideias neste formato de vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, comente, deixe sugestão aqui de temas para vídeos posteriores. Sendo assim, você ativando o sininho das notificações, você ficará por dentro de cada conteúdo que vai ser postado aqui nesse canal, seja ele de cunho filosófico, teológico, social e político. Eu sou Adailton Melo, este é o canal Contraposição. Seja bem-vindo ao meu canal e fico com Deus. Paz, valeu, Deus abençoe, é nóis.